É uma verdade universalmente reconhecida que os maiores críticos do gênero de romance são pessoas que nunca leram mais de um romance na vida. Esse vídeo está sendo inspirado pela estreia da nova temporada de Bridgerton. Se tudo der certo, Bridgerton lança à meia-noite de amanhã. Eu assisti a primeira temporada, gostei muito, me diverti horrores. E eu tô muito animada pra ver como é que vai ser essa segunda temporada. Pra quem não sabe, os Bridgertons é baseado numa série de livros, né? São 8 livros, um pra cada irmão da família. E eu imagino que a série da Netflix vai seguir nessa mesma ideia. E é uma trama de romance de época passada no período regencial, na Inglaterra. A série de livros escrita pela Julia Quinn já foi publicada aqui no Brasil desde 2000, inclusive é um sucesso no mundo inteiro, e a série da Netflix também fez muito sucesso e logo foi renovada para a segunda temporada. E quando uma coisa de um gênero específico, acho que principalmente de romance, faz muito sucesso e acaba estourando a bolha, a gente vai encontrando opiniões que são ignorantes, né, porque não conhecem o gênero, e críticas desinformadas. É claro que sim, existem críticas válidas sobre problemas da série e dos livros, mas uma coisa que eu cansei de ouvir falar é que Bridgertons era só um romance. E essa crítica, pra mim, é, no mínimo, assim, para não dizer outras palavras, boba. Mas eu queria conversar de onde que vem esse tipo de crítica e por que não faz sentido a gente comparar um material de romance de época, como Bridgerton, a outros materiais que são dramas históricos, como Downton Abbey, como The Crown, como Boardwalk Empire. Então, como eu falei aqui, Bridgerton não é um drama histórico, é um romance de época. E isso faz toda a diferença. Você vai perguntar, mas por quê? Aí a gente tem que voltar na definição do que é romance. Eu peguei essa definição aqui do Romance Writers of America, que é meio que a maior associação de escritoras de romance dos Estados Unidos, também conhecida como RWA. E lá tá escrito assim: definição de romance. 2 elementos básicos compõem um livro de romance: uma história de amor central e um final emocionalmente satisfatório e otimista. O que é a história de amor central? O enredo principal gira em torno de indivíduos se apaixonando e lutando para fazer o relacionamento funcionar. O escritor pode incluir quantas subtramas quiser, desde que a história de amor seja o foco principal do livro. E aí, o que é um final emocionalmente satisfatório e otimista? Em romance, os amantes que se arriscam e lutam um pelo outro em seu relacionamento são recompensados com justiça emocional e amor incondicional. Os romances podem ter qualquer tom ou estilo, guardem essa informação, ser ambientados em qualquer lugar ou época e ter vários níveis de sensualidade, variando do fofo até extremamente sensuais, ou seja, vai ter sexo explícito. Essas configurações e distinções de enredo criam subgêneros específicos dentro da ficção romântica. Então aí temos a definição, né, do que é um livro de romance. Então a gente já falou que Bridgerton é um livro de romance, romance de época que se passa no período regencial. Então os livros de romance são livros que falam sobre 2 pessoas que têm diferenças e vão se apaixonar, e elas têm que lidar com essas diferenças para ficarem juntos e no final ter uma conclusão otimista ou no mínimo esperançosa. E essas histórias podem sim ter temáticas mais profundas, e é comum ver questões sobre emancipação feminina, política e história, mas fora isso, as questões mais aprofundadas de discussões sobre raça e gênero e orientação sexual ficam geralmente a cargo de autoras não brancas e queer. Ou seja, quando um leitor vai atrás de pegar um livro de romance, quando vou ler um livro de romance, a gente vai com esse propósito. A gente sabe o que vai acontecer e a gente quer que aquilo aconteça, né? Inclusive, existe uma preocupação muito grande de não frustrar esses leitores. Quando você lê um livro de romance, você não tá esperando uma crítica social foda, mas se tiver, é legal. Mas essa descrição aí que eu dei, muitas pessoas consideram como se fosse uma fórmula, até dizem que é mais fácil de escrever porque existe essa fórmula. Gente, vocês não sabem quão difícil é escrever química de 2 pessoas e você fazer isso diversas vezes com casais diferentes. Não é fácil, gente. Então, eu vejo mais essa descrição aí como um guia, né? A questão é que outros gêneros, que também são super formulaicos, não recebem tanto desprezo quanto o romance recebe. Se você for pensar em livros de detetive, por exemplo, eles são super formulaicos. Uma pessoa vai morrer, vai ter vários suspeitos, uma pessoa, geralmente é o detetive, ele vai recolher várias evidências e no final a gente vai ser revelado quem realmente matou aquela pessoa. Pode ser que o detetive pegue aquela pessoa, pode ser que não, mas tem esse enredo, também tem essa fórmula. E quem lê livro de detetive não espera outra coisa, que é um mistério de assassinato, é isso que tá querendo ler, né? Só que ninguém despreza esses leitores ou fala que o gênero é para pessoas ignorantes
ou até mesmo sem capacidade de reflexões complexas. Esses ambos gêneros são livros com propósito de entreter. E ninguém reclama de um livro de detetive e fala, é um livro só de detetive, poxa, não tem nada mais profundo aqui. Segundo o livro Dangerous Books for Girls, The Bad Reputation of Romance Novels Explained, da Maya Rondale, o título do livro vou traduzir aqui livremente, que é Livros Perigosos para Garotas, né? A má reputação dos livros de romance é explicada. Então, essa mulher aqui, ela fez, na verdade, é a tese dela, que ela transformou em livro. E é uma análise muito interessante de como as pessoas enxergam o romance. Realmente, o que criou essa má reputação, né? Por que as pessoas enxergam dessa forma? E aí ela fala uma coisa aqui muito interessante. Romances são uma indústria de bilhões de dólares e eles são o maior segmento de ficção adulta, vendendo mais que fantasia, mistério, ficção científica e clássicos. Nora Roberts e seu alter ego J.D. Robb escreveu mais de 214 livros e mais de 191 deles foram best-sellers do New York Times. Os livros da Nora Roberts passaram um total de 198 semanas no primeiro lugar, né, se você somar eles todos. E ela só teve apenas 2 resenhas feitas pelo New York Times. Ou seja, a crítica não valoriza esses livros a ponto de resenhá-los. Então, inclusive, se você olhar nesse momento as listas de mais vendidos, tanto aqui do Brasil quanto dos Estados Unidos, vai ter livro de romance lá nos mais vendidos. Mas, como eu falei, comparado com os outros gêneros, é sim um gênero que é ridicularizado pela crítica, tanto pelo público em geral, que não conhece romance. E é aí que a gente cai em críticas burras de pessoas que criticam materiais baseados no gênero ou os livros de romance por algo que aquele gênero nunca pretendeu ser. Sarcasmo e escárnio foram empregados para diminuir a literatura que atraía as mulheres. Os críticos valorizam a literatura intelectual escrita por homens brancos e desvalorizam qualquer coisa que seja produzida em massa ou criada por mulheres. É claro que a gente pode dizer que a crítica em geral parece uma aversão, né, a livros populares, que não é só uma questão com romance. E isso sim é verdade, né? Existe essa elitização do que é verdadeiramente literatura, do que é bom, que é essa literatura que às vezes é inalcançável para as pessoas. Às vezes, se você se diverte, então é quase como se não fosse intelectualmente válido. Mas também não dá pra negar que existe um componente misógino nisso tudo. Afinal, historicamente, livros de romance são majoritariamente escritos por mulheres, para mulheres, sobre mulheres. A mulher, quando aparecia nas histórias, muitas vezes estava lá por causa de uma relação com os homens. Ela era a esposa, a mãe, a namorada, a melhor amiga atrevida. O romance coloca a heroína no centro do livro, pelo menos impede igualdade com o herói ou ocupando mais os holofotes do que ele. Seus desejos são parte central da história. Eu acho que isso é uma coisa que pega muito, e é obviamente porque atrai as mulheres, né? Você ter as suas vontades ali, as suas fantasias, os seus sonhos e desejos no papel. A gente vê tantas coisas na mídia que você vê que é claramente uma visão do que o homem sonha, sabe? Umas coisas tipo uma ultra... Tem uma palavra pra isso, que é ultra masculinização, umas coisas assim que, tipo, é extremamente ridículo e é uma fantasia machista, sabe? O male gaze tá aí pra provar o quanto direcionada para homens é a maioria das coisas que a gente consome. Então é fato que muitas autoras, pra serem levadas a sério, tentaram se afastar do gênero de romance, né? A própria Diana Gabaldon, quando escreveu Outlander, ela não queria que Outlander tivesse junto da seção dos livros de romance, ela não queria que a capa tivesse nada que lembrasse nada com romance. E mesmo assim, ela recebeu o prêmio do RWA porque é um livro de romance. Isso parte, claro, de um preconceito da própria Diana em relação ao gênero, né? E pelas coisas que ela declarou, ela realmente enxerga o romance como uma coisa que ela não quer se associar. E ao mesmo tempo, ela pretendia alcançar o público masculino. Porque homens não vão ler romance, mas tipo, ficção histórica, eu vou ler. E Outlander, como eu falei, é um romance sim, é um romance com seus contextos políticos, históricos, personagens complexos e o uso desnecessariamente excessivo de violência sexual. E aí a gente entra num outro ponto interessante também, que é como qualquer livro escrito por mulher, se tiver um subplotzinho de romance, ele já é classificado como romance ou como jovem adulto. Livros escritos por homens, mesmo que tenham romance, não caem nessa classificação. Se você pegar Mistborn, do Brandon Sanderson, o romance, ele é central em toda a primeira trilogia. A gente tem uma protagonista mulher, o romance é importante pra ela. Eu não tô falando que é um romance bem escrito, tá? Mas assim, tem, e ele é importante pra história, ele tem várias nuances. Ninguém nunca pensa em chamar esse livro de um livro de romance de fantasia. Então, o que é crítica, e até a opinião pública
pública fazem é valorizar um livro de romance quando ele deixa de ser um livro de romance. Quando ele passa a ser simplesmente alta literatura ou um clássico. Mas, Maíra, você quer dizer que o gênero de romance é perfeito, sem defeitos? Ninguém pode criticar nunca? Gente, óbvio que não, né? Como eu falei lá no início do vídeo, sim, tem muitas críticas válidas e eu acho que é bem importante a gente abrir os olhos pra isso. A falta de representação de minorias, a exotificação de pessoas não brancas, a romantização de relações muito violentas, como a gente já viu em romances em que a autora escreve senhor de engenho se apaixonando por uma mulher escravizada, ou romances entre colonizadores e indígenas, né? Que a gente sabe que o nosso país, assim como todo o continente, foi erguido pelo genocídio e violência de mulheres indígenas e, obviamente, outros estereótipos raciais. Então, segundo o próprio site do Romance Writers of America, eles falam que o primeiro romance escrito por uma autora negra com um casal negro, ou seja, ela escreveu, e o livro é protagonizado por um casal negro, foi em 1980. Um romance gay escrito e protagonizado por pessoas pretas veio só em 1994. E se você pensar nas autoras de romance que mais fazem sucesso, com certeza quem vem na sua cabeça sempre são autoras brancas. E as suas histórias vão refletir isso. Como eu falei antes, questões de raça e de orientação sexual e gênero dificilmente vão ser abordadas por essas autoras. Mas questões de classe, de machismo, vão sim aparecer com frequência. As protagonistas brancas se relacionam com pessoas brancas e, no máximo, quando a autora quer colocar um tempero ali, ela põe um homem exótico. Gente, eu literalmente tive que ler no livro de romance que um cara cigano era exótico. A autora escreveu isso. E é uma autora famosa. E livros protagonizados com pessoas LGBTQs, então, nem se fala, né? O que a gente mais teve é a onda do drama do gay que morre. Então, assim como o movimento feminista, quando surgiu, teve seu foco nas pautas de mulheres brancas, o gênero de romance que foi muito impulsionado por essa tomada de poder das mulheres não fugiu desse problema. E o Romance Writers of America é um microcosmo disso. Como eu falei, a maior associação de escritoras de romance dos Estados Unidos. Em 2005, a presidente do RIWA escreveu um e-mail para as associadas com um questionário perguntando se, dentro daquelas descrições lá, deveria colocar que romance é só uma história de amor entre um homem e uma mulher. Felizmente, Nora Roberts, rainha, escreveu, assim, uma carta, assim, indignada. Tipo, como assim? Essa pergunta acabou sendo descartada, mas segundo a presidente, ela falou que ela tinha medo que as lésbicas tomassem conta. Eu esqueci de falar aqui que o Romance Writers of America, eles têm um prêmio anual, né, de melhor livro de romance, que inclusive o primeiro livro dos Bridgertons ganhou, eu não sei, eu não chequei quanto aos outros, mas ganhou, que se chama Rita. Agora mudou o nome, mas em 2015 nós tivemos livros antissemitas entre os finalistas. Teve associadas, né, da associação falando que diversidade era uma outra forma de discriminação. E a gente também teve editores de grandes editoras falando que naquele ano eles não tinham contratado nenhum livro de romance de autora não branca. E que, geralmente, quando rolava esse contrato, essas pessoas eram publicadas num selo diferente. Em 2020, como eu falei, o Rita mudou de nome, passou a ser Vivian, depois que veio à tona o caso que aconteceu com a Courtney Miller, que ela fazia parte do Conselho de Ética, se eu não me engano, da RWA, eu sempre esqueço essa sigla, RWA, mais fácil, só falar assim, RWA. Ela denunciou um dos livros das associadas que era um livro racista. E quem foi punida? A Courtney. Como isso veio à tona, acabou tendo um monte de demissão, outras pessoas abandonaram o cargo em protesto, e aí eles decidiram mudar também o nome pra Vivian. É bizarro que esse nome não tinha sido antes, porque a Vivian, ela foi uma editora negra que fundou a RWA. E Rita era uma mulher que foi uma das primeiras presidentes da RWA. Então, assim, dá pra gente entender. Lembrando que também 80% das associadas, das 9.000 associadas à RWA, são mulheres brancas. Em 18 anos de prêmio, nenhuma mulher negra ganhou. E somente 0,5% de todos esses prêmios teve finalistas negras. Nesse mesmo ano, a jornalista Jennifer Prokop fez uma análise de 60 livros finalistas do Rita, né? E ela viu que a maioria das autoras eram brancas,
criavam mundos com pessoas brancas, cis e heterossexuais, independente do cenário. Não importa se eram de época ou não. E até os livros paranormais, contemporâneos, com vampiros, eram todos brancos. A gente pode fingir que isso é uma coisa específica da RWA, mas a gente, vamos ser honestos, não é? Com certeza, autoras independentes, na minha visão, encabeçaram muito esse espaço onde você podia ler romance que você se identificaria, não sendo uma pessoa cis, uma pessoa hétero, não sendo uma pessoa branca, muito antes das editoras se tocarem disso. As publicações independentes, por muito tempo, foram esse espaço onde você poderia encontrar esse tipo de literatura, até em fanfic. Agora a gente tá vendo um pouco mais de movimentação das publicações tradicionais, mas ainda eu acho que é pouco. E uma coisa é que, aparentemente, não existe também uma aceitação do público para essas histórias diferentes do padrão. E, infelizmente, isso não é achismo, são números. Por exemplo, o livro Guia de Mecânica Celeste para Damas, da Olivia Waite, foi lançado aqui no Brasil pela Harlequin. Ele, lá fora, esse é um livro de romance de época sáfico, muito bom por sinal, eu adorei a leitura. Ele teve uma recepção fraquíssima nos Estados Unidos. E quando veio pro Brasil, ele acabou sendo lançado só em e-book e não teve muita divulgação. E ele não tem absolutamente nada de diferente de nenhum outro livro de romance de época, a não ser que são duas mulheres. A Beverly Jenkins, que é uma das maiores autoras negras de romance, ela tem mais de 50 livros publicados. Ela só foi publicada aqui no Brasil no ano passado. 2 livros dela pela Arqueiro. Então não é falta de livros escritos, é falta de interesse das editoras. E isso acaba criando um ciclo de dizer que esse tipo de história não é pra você. Você não vai viver um romance fantástico. Você não é a pessoa pra viver esse tipo de fantasia. A Melena Inevoada fala um pouco disso no vídeo dela, eu vou deixar linkado aqui. Ela fala como foi essa experiência depois que ela leu Uma União Extraordinária, da Alyssa Cole. Mas, como eu falei, felizmente as coisas estão vagarosamente mudando. Cada vez mais a gente vê essas histórias ganhando espaço no romance. Até autoras de longa data, autoras brancas de longa data já estabelecidas, começando a se atentar um pouco mais e incluir essas coisas nas suas novas histórias. Mas lembrando assim, que essa é uma mudança dos últimos 10 anos. Livros de romance escritos nos anos 2000, e aqui vamos incluir Bridgerton, que foi publicado o primeiro livro em 2000, mesmo que seja assim, favorito, vai ter muitos problemas, e eles continuam vendendo muito, e eles continuam reforçando essas ideias que, assim, não dá mais pra gente passar pano hoje em dia. Voltando aí onde tudo começou, lá no começo do vídeo, né? Bridgertons, onde... Por que eu vim estar aqui? Por que eu estou aqui falando sobre isso tudo? Os Bridgertons não é diferente, tá? Como eu falei, publicado nos anos 2000, eu acho que o livro tem uma série de problemas, tem umas passadas de pano aí pros comportamentos machistas, não passada de pano, tem muita romantização de comportamentos machistas dos protagonistas masculinos, tem aquele momento lá que a gente sabe que é bem problemático no livro, que acabou se refletindo na série também, e eu acho que inclusive a série deu uma amenizada aí no machismo dos homens, que eu fico feliz. Talvez seja por isso que eu tenha gostado mais também da série da Netflix do que dos livros que eu li até agora. E é interessante que sempre quando eu ressalto o machismo nesses livros de época, na verdade, sim, nos romances de época, né? Que são escritos agora, mas tentam reimaginar essa época, as pessoas me falam assim, ai, mas isso não é uma reflexão da época? Tipo, os homens não eram assim realmente e tudo mais? Sim e não. Porque uma coisa que eu mencionei aqui várias vezes, que eu não sei se vocês perceberam, é que romance, o livro de romance, ele é uma fantasia. Aí você vai me perguntar, o quê? Como assim? Sim, é uma fantasia, é uma projeção do que a gente gostaria que fosse. E aí, apesar dos livros de romance de época terem essa ambientação que é cheia de limitações, né, comportamentos que você não pode fazer, que fazem parte da dinâmica também de você criar um suspense, uma tensão entre os personagens, porque aí não pode fazer isso, aquilo, não sei o quê. Os protagonistas são super anacrônicos. Pense bem como os protagonistas dos romances de época se comportam. Eles são super anacrônicos e tudo bem, porque são livros para satisfazer a audiência de hoje, o pessoal que está lendo agora, que se comporta dessa forma. E porque a ideia dessas histórias é que a gente possa sim fantasiar que o Duque vai estar lá no salão dançando, que ele vai olhar pra mocinha e eles vão, e aí de noite eles vão fugir pra biblioteca e vão transar, entendeu? Porque é isso que a gente quer ver, tá? Então, a série de Bridgertons, né, que é baseada nos livros, ela também é cheia de anacronismos. Se você prestar atenção, os figurinos não são, tipo, de acordo com a época regencial, bonitinho. Tem um monte de tecido ali que nem existia na época,
época, sabe? Uns Swarovski, as músicas, sabe? Que é mais anacronismo que aquela cena que tá apertando a mulher no corset, sendo que naquela época a silhueta era outra, nem fazia sentido apertar a cintura. As roupas do período regencial nem tem cintura. Então é por isso, né? Como eu falei, é uma fantasia. Por isso que pra mim não teria problema nenhum ter um elenco não branco e simplesmente fazer parte daquela fantasia que foi apresentada. Mas aí, a série resolveu explicar. Para início de conversa, eu acho importante deixar claro que o meu gênero favorito é realismo mágico, ou seja, eu sou uma pessoa que eu não preciso de explicações detalhadas para aceitar as coisas, para me entreter, para achar aquela história interessante ou aquele material válido. Eu não acho um furo de roteiro quando as coisas não são explicadas, a não ser que você se dê o trabalho de explicar muita coisa e aí no final elas não fazerem sentido. Então, como eu falei, eu simplesmente aceitaria se tivesse lá personagens convivendo no período regencial, com a corte, pessoas não brancas, show! Essa é a fantasia. Se vocês assistiram Dickinson, que é uma série da Apple Plus, ele reimagina a história da Emily Dickinson e ele é completamente anacrônico. Tipo, tem umas músicas nada a ver, o cabelo dela, a roupa, as gírias que ela usa. What up, sis? Nothing, bro. Just chilling. Heard you turned down another suitor. Yeah, wasn't into it. Nada disso tá preocupado em ser fiel. E a gente entende, e você fica ok com isso. É uma imaginação feita pra conversar com o público de hoje. Pra mim, Bridgerton faz algo parecido. A trilha sonora é toda assim, músicas modernas orquestradas. Eu achei isso sensacional. Como eu falei, o próprio figurino não é uma representação literal daquela época, e tudo bem. Então por que incluir pessoas não brancas seria um problema? Afinal, aqui eu não tô procurando realismo. Não é um drama histórico, é um romance de época. O que eu sinto é que a produção da série ficou se cagando nas calças, com medo de como as pessoas iam reagir e sentiram que precisavam explicar. E aí a gente entra nos problemas. E o primeiro deles é isso aqui. We were two separate societies, divided by color, until a king fell in love with one of us. Love, your grace, conquers all. Sim, o amor acabou com o racismo. Lembrando que o romance ele vai sempre, geralmente, focar nos dramas pessoais, né, nos conflitos internos de cada personagem. E aí, quando eles se juntarem, você vai ter que lidar com aquilo, com esses dramas pessoais de cada um e seus conflitos internos até se resolver, certo? Quando você fala de racismo, é uma estrutura da sociedade. Você não resolve o racismo resolvendo os dramas individuais. Você não resolve o racismo quando o homem branco se apaixona pela mulher negra. Livros de romance escritos por autoras pretas que trazem essas temáticas e incluem questões de raça na narrativa, fazem de um jeito que o plot não se desconecta dessas questões. O drama do casal tá ali, mas as dificuldades de ser uma pessoa não branca na sociedade também. O problema da série é pegar um material completamente branco, tentar justificar essa mudança, que é basicamente uma mudança por causa do casting, e manter exatamente o mesmo plot do material original. Não tem como você encaixar isso perfeitamente, então fica superficial. É uma maneira tosca só pra justificar a escolha do elenco. E pra mim, acaba até piorando como as pessoas veem o romance, né? Que é algo superficial, que não tem temáticas complicadas. Se eles não queriam se aprofundar nisso, não desviar muito do foco central, que é os dois personagens, que é o romance, então não explica. Deixa aí. É mais fácil assumir que é uma fantasia, como outros livros em que pessoas pretas só são pessoas pretas na sociedade. Tem uma criadora muito legal chamada Khadija Mbowe, e ela faz uma análise muito interessante sobre como a série acabou lidando mal com as questões de raça e colorismo e os personagens não brancos no geral. Eu vou deixar linkado aqui o vídeo dela. Se você não entende inglês, ele tem a tradução automática que tá bem legal. E uma das coisas que ela menciona, que eu não tinha me tocado, é que a diversidade da série acaba indo só pra pessoas brancas e pretas e que das poucas pessoas amarelas que aparecem, elas nem fala tem. Agora, na segunda temporada, a gente tem uma das protagonistas, né, que vai ser a Kate Sharma, em vez de Kate Sheffield, como é no original, no livro, né? E ela é uma pessoa indiana, de família indiana. Eu imagino que pode ser interessante como que eles vão abordar isso, porque a gente sabe que a Índia foi colonizada pela Inglaterra, então a relação entre indianos e ingleses é super complexa e difícil. É algo que, se eles forem manter no campo da realidade, não tem como um casal não ser afetado por isso. E
tudo isso pra dizer que se você não gosta de romance, não leia Bridgerton. Não assista os Bridgertons. Não, mentira, gente. Mas se você quiser assistir, assista sabendo o que você tá vendo. Critique pelos erros factuais que a série pode ter, não pelo seu preconceito com o gênero, ou porque você escolhe as coisas que você consome sem ler nem mesmo a sinopse. E aí depois se irrita porque não era o que você queria. Mais uma vez, eu adorei a série. Nenhuma dessas coisas, na verdade, me impediu de me divertir assistindo. E eu fico pessoalmente irritada com esse tipo de crítica boba e ignorante em relação à série e ao gênero de romance, né? Mas eu também acho importante não ser uma fã cega. Eu sei que é chato às vezes a gente ver pessoas criticando algo que a gente gosta, algo que a gente só quer, tipo, ligar a TV e se divertir, sabe? Eu não quero pensar em nada. Mas ao mesmo tempo eu acho que é uma oportunidade da gente prestar atenção nessas coisas e aprender também. Eu pessoalmente estou muito animada para essa segunda temporada. Estou prontíssima para embarcar nesse universo de fantasia, para me divertir, para ver muito romance, muitas transas. E é isso, vai ser tudo de bom. Eu espero. E bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa é uma maneira um pouco mais aprofundada que eu pretendo falar sobre algumas temáticas aqui no canal. São vídeos que dão um pouco mais de trabalho, mas eu acho que ao mesmo tempo trazem mais contexto e fazem a gente refletir sobre as coisas de forma mais ampla e complexa, em vez de ser só superficial. Então eu espero que vocês tenham assistido até aqui. Se você assistiu até aqui, põe um coraçãozinho roxo. Eu vou ficar muito feliz de saber que você assistiu o vídeo até o final. E se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar com outras pessoas para que elas possam assistir também. Uma boa leitura para vocês e até mais. Tchau, tchau.